Bom dia ao vivo mais uma vez aqui, grande expectativa por esse dia, por esse momento, pela palavra que o Senhor tem para as nossas vidas. Vamos agora nos envolver nesse nosso momento com o reino de Deus, nesse nosso momento com a oração, com o Espírito Santo, com a palavra. Deus tem uma direção para as nossas vidas hoje. Não podemos menosprezar tudo aquilo que Ele quer fazer, toda a sua bondade, toda a sua graça. Minha oração é pela sua vida, para que esse dia seja um dia inesquecível, para que esse dia a sua vida encontre a graça, o favor, o amor. Você não está aqui por acaso, e pelo fato de você ter entrado aqui, Deus tem uma palavra para as nossas vidas hoje. Que possamos encontrar descanso, que possamos encontrar essa maravilhosa graça mais uma vez, porque estamos buscando, estamos batendo, estamos pedindo, estamos usando todos os artifícios para que Deus se aproxime de nós. E às vezes nós sabemos que não encontramos de forma imediata a nossa resposta, mas a gente não vai desistir, a gente vai prosseguir em conhecer, em aprender, em buscar tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas, porque disso depende a nossa alma. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Existe uma importância nessa alma que nós carregamos aqui dentro do nosso corpo, existe uma importância no nosso espírito que foi dado por Deus e existe uma importância no corpo que nos sustenta aqui. Então eu queria orar pela sua vida, agradecer mais uma vez por você estar aqui ouvindo a palavra de Deus, que essa palavra, que é a palavra de Deus, te fortaleça, te dê ânimo, força, vigor, mude a sua mentalidade e o seu coração, para que você, nesse dia, receba uma porção privilegiada do céu sobre a sua vida e que essa mensagem abra o seu entendimento e que tudo seja feito aqui para a glória e honra do seu nome. Então eu queria orar pela sua vida, para que Deus possa transformar completamente o seu dia. Obrigado, Deus, te damos graças por essa manhã. O Senhor é bom e tudo aquilo que o Senhor faz é bom. Queremos colocar diante de Ti a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, o nosso trabalho, para que o Senhor possa cuidar da melhor maneira possível, Pai. Abençoe a vida de todos aqueles que estão aqui com uma expectativa de ouvir a Sua palavra. É a Sua palavra que tem o poder de transformar, de mudar. É a Sua palavra, Deus, que entra no nosso coração, penetra entre juntas e medulas e até a divisão da alma e faz aquilo que o remédio não pode fazer, faz aquilo que a palavra humana não pode fazer. Então hoje, que a Sua palavra, Deus, alimente a nossa alma e que tudo aquilo que nós venhamos a fazer glorifique o Seu nome, Pai, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, muito obrigado pela presença de todos. Mais uma vez nós estamos aqui. É um grande privilégio poder estar mais uma vez com todos aqui. Vamos mergulhar nessa presença maravilhosa, gloriosa e poderosa, que é a presença de Deus através da Sua palavra. Então, vamos juntos hoje nesse nosso momento espetacular, que é o momento dessa palavra de Deus. Bom dia, muito obrigado mais uma vez pela presença de todos. Hoje nós vamos falar sobre um tema que se chama abismo. Hoje nós vamos falar sobre esse tema de abismo. Algumas pessoas às vezes passam por essas situações e não conseguem entender o que são os abismos, o que pode nos aprisionar, o que às vezes nós fazemos que acabamos entrando por situações que acabam perdendo o controle. O texto que nós vamos ler hoje é Salmo, capítulo 42. Eu vou começar aqui lendo no versículo 1, até que possamos chegar no versículo que nós vamos utilizar aqui nessa manhã. Hoje eu estou falando sobre abismos. Vale a pena você permanecer, vale a pena você ficar aqui, vale a pena você absorver essa mensagem, para que quando algo acontecer sobre a sua vida, você tenha a ideia e o controle de como você faz para não entrar nesses abismos. Salmo 42. Assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por Ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a Sua face?
As minhas lágrimas servem de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente: onde está teu Deus? Quando me lembro disso, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Porque estás abatida, ó minha alma, porque se perturba dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da tua face. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida, por isso lembro-me de ti, desde a terra do Jordão, desde os Hermonitas, desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo. Ao ruído das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado sobre mim. Contudo, ó Senhor, mandarás a sua misericórdia de dia e de noite, e a canção estará comigo, uma oração ao Deus da minha vida. Esse é um texto onde nós encontramos aqui no versículo 7 de Salmo 142, que diz que um abismo chama outro abismo. É claro que nós já ouvimos diversas mensagens ou passagens. De repente, se você está aqui, que está ouvindo pela primeira vez esse texto, que um abismo chama outro abismo, nós vamos hoje falar um pouco das experiências que levam esse abismo chamar outro abismo. Existem situações que nos fazem cair, que nos fazem pecar, que nos fazem errar, e são situações que, se nós olharmos na constância da nossa vida, a gente vai ver que é coisa pequena, né? Existem situações maiores que se apresentam diante de nós. Quando você vê algo assim tão grande, tu fala: não posso cair nisso não. Seja no adultério, seja numa coisa que você está vendo que aquilo é um erro grande, e aí você, conhecendo Deus, sabendo tudo aquilo que Deus quer da sua vida, você olha para aquilo e fala: não posso entrar nisso daí não, porque está muito claro. Só que tem coisas que não vêm com essa aparência gigante para que eu e você possamos errar, cair ou ceder. Um texto nos diz: aquele que está de pé, tenha cuidado para que não caia. Só que ele está dizendo: quem está de pé precisa ter cuidado. E às vezes deixamos de ter cuidado porque alguns abismos pequenos se apresentam diante de nós, e esse pequeno abismo começa a chamar um abismo muito maior. É muito claro as pessoas que às vezes têm um problema com a questão da pornografia entrarem num abismo de adultério ou de traição. Porque a pessoa primeiro: estou dentro do meu quarto, estou no meu escritório sozinho, estou na minha casa sozinho, então aí você abre um pequeno abismo. E hoje, né, com a questão do telefone, todos conectados na internet, existe uma pesquisa que milhares de pessoas ao redor do mundo acessam a questão da pornografia. Um pequeno abismo: ninguém está vendo, isso aqui não tem problema nenhum, só eu estou vendo, alimentando a minha carne. Porque entenda, não tem como ter um acesso à pornografia e alimentar o espírito ao mesmo tempo. Não bate. A pornografia tem uma ligação direta com a carne. Então você alimenta a tua carne, você tem desejo, e aquele abismo pequenininho ali que você está vendo no teu celular, no teu computador, quando você está sozinho, chama um outro. E aí, quando aquele pequeno abismo é cauterizado, você olha para o outro e fala: não tem problema. Não tem problema, eu já estou cauterizado com esse, o que acontece com o outro? Entenda, tem gente que se está num caminho, caminhando com Deus o tempo todo, e aí você está numa estrada, e nessa estrada tem no meio da estrada uma pedra muito grande. O que você vai fazer dessa pedra muito grande? Você vai desviar dessa pedra grande e vai continuar o caminho. Só que quando você está no caminho e desatento, de repente olhando para o celular, isso já acontece com muitas pessoas, e já aconteceu comigo, de estar olhando aqui, respondendo uma pessoa, de repente tu não vê que tem uma madeira ali, você vai bater a sua cabeça naquela madeira porque você não está prestando atenção. E aí você está nessa estrada e uma pequena pedra, uma pequena tachinha no chão,
aquele prego que às vezes entra no pneu, acaba entrando no nosso pé porque nós não estamos prestando atenção na caminhada que nós estamos tendo a cada dia. Quando nós não prestamos atenção, esses pequenos abismos, pequenininhos, acabam levando a nossa vida para uma outra coisa. Um pequeno abismo, uma fofoca no meio da igreja. Ué, mas você constatou se aquilo que estão falando do seu pastor é verdade? Não. Se alguém me falou é porque é verdade. Ué, um pequeno abismo da fofoca faz você sair da tua igreja sem saber que era verdade. Aí lá na frente você, pelo abismo da fofoca, entra no abismo de não estar mais caminhando com Cristo porque alguém falou para você que o pastor está roubando, que aquela igreja não serve, que aquela igreja não prega o Cristo ressuscitado. Então entenda uma coisa que eu vou dizer para vocês. O texto é claro, um abismo chama outro abismo. O que nós precisamos fazer a cada dia é fugir desses pequenos abismos que vão nos levar a uma vida sem Deus, a uma vida sem um casamento, a relacionamentos quebrados. Lembra da história de Lázaro e o rico, né? Lázaro estava ali pedindo um pão e o rico, sobrando tudo para ele, não entregava nenhum pão e de repente os dois morrem. O rico vai para o Hades, um lugar de choro e ranger de dentes, e o Lázaro vai para o seio de Abraão. E aí aquele homem quer tentar ter um relacionamento com o outro, e aí ele fala, os abismos já foram abertos, você não tem como ter acesso a ele e ele não tem como ter acesso a você. A grande questão é que nós estamos menosprezando os pequenos abismos que se apresentam sobre as nossas vidas. Tem gente brincando com uma coisa que é muito séria. Nós estávamos ontem numa célula falando sobre algumas coisas. Bom dia, mãe, Deus abençoe. E aí uma pessoa que estava ali falou assim, poxa, eu recebi o convite para estar no camarote da Marquês de Sapucaí, algo que eu sempre recebo tal. E aí ela falou assim, poxa, mas Deus falou que o local ali não é para eu estar. E às vezes as pessoas falam assim, mas você vai estar ali para fazer um network, você vai estar ali porque a empresa quer que lá você conheça outras pessoas. Essa pessoa abriu mão de repente fechar um negócio, porque era o trabalho dela, porque ela não queria estar ali naquele ambiente do desfile de carnaval do Rio de Janeiro. Então sabe o que acontece? Ela não abriu um abismo sobre a vida dela, ela fechou uma porta. Mas hoje existem pessoas que estão de repente abrindo alguns abismos, e esse abismo que você está abrindo hoje na tua vida vai te levar a coisas não tão favoráveis. Então, se você está aqui nessa live e está caindo em si dizendo, poxa, eu estou começando a me relacionar com uma amiga de trabalho e esse relacionamento está gerando uma intimidade entre nós. Corta isso. Você é casado, homem ou mulher, não comece um relacionamento, uma brincadeira, uma coisinha que começa aqui, daqui a pouco quando você for ver, essa pessoa está falando aquilo que seu marido não vai falar. Esse homem está falando, essa mulher está falando aquilo que a sua esposa não vai falar. E aí o texto, um abismo chama outro. Um abismo tem o poder de mudar os nossos olhos do foco para aquilo que Deus quer. No momento, você está aqui, aí abre uma brecha, abre uma porta e já começa a ver as coisas diferentes, já começa a não sentir mais aquela vontade de falar, não é dessa maneira não. Lembra do abismo de Eva? De todas as árvores que estão no jardim você pode comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Aí a serpente que se aproxima de Eva diz para ela, é certo que não morrerás. Se você comer dessa árvore, desse fruto aí, você vai ser como ele, vai ser como Deus. E aí ela abriu a porta para o abismo que até hoje tem encontrado a nossa vida. O abismo de morte, o abismo de ter que trabalhar duro para poder ganhar o nosso pão, o abismo de limitação, o abismo de não poder usufruir de tudo aquilo que tinha no Jardim do Éden. Então olha só,
que como às vezes somos enganados pelo mal, por Satanás, pela serpente, e entramos em abismo, que às vezes alguns abismos envolvem seu filho, seu marido, sua casa, seu pai, sua mãe. Então muito cuidado, porque existem pequenas coisas que querem fazer você chegar nas grandes quedas. Tudo vem pequenininho, chega na sua vida, lançaram uma fofoca, lançaram um negócio aqui que você, mas é mesmo, né? Mas será que você tem que entrar nesse abismo mesmo? Quais são os abismos hoje que estão querendo entrar na sua vida? Eu tenho falado durante toda essa semana, hoje é quinta-feira, amanhã é sexta-feira de carnaval. É um dia no ano onde as movimentações de trânsito, de bebida, de droga, de briga, de prostituição estão... A sexta-feira de carnaval é uma empolgação. Tô indo para curtir, tô indo para fazer tudo, tal. Será que nesse carnaval você vai abrir alguns abismos? Cuidado, tem alguns que você não vai ter controle. Eu não sei, por algum motivo, não sei se isso tem acontecido no seu celular, mas por algum motivo, às vezes, como o algoritmo entende aquilo que a gente está vendo, passou um vídeo no meu celular ontem de uma briga num desses trios elétricos aí do Brasil. E eles estavam, não sei se você está aqui que viu, mas eles estavam brincando de briga em um determinado momento. O cara deu-lhe um soco na nuca do outro, o cara caiu desacordado. Aí pensa comigo, ele está ali abrindo abismos, e você acha que quando a gente está em alguns lugares que estamos abrindo alguns abismos, você acha que a gente não vai sofrer consequências? O local, as pessoas, mas poxa, eu estava aqui no meio de um local e teve uma briga, uma luta e tal, mas era para você estar ali? Será que você, estando em determinados locais, você não está abrindo abismos pequenos para que daqui a pouco esse abismo de repente pode levar sua vida à morte, você não sabe? O texto é claro, Salmos 42, verso 7. Um abismo chama outro. Abismo já não é um local favorável. Então, quando você já não está no local favorável, esse local que não é tão favorável chama as outras coisas. A droga chama a prostituição, que chama o adultério, que chama a mentira, que chama a pornografia. Então, as coisas elas vão entrando assim, sem você perceber. Agora, hoje você entrou aqui nessa live, não por acaso, mas para poder entender que os abismos que estão cercando a sua vida, eles vão cair, porque você vai tomar a decisão certa de não querer atrair sobre a sua vida abismos de morte. Só que para isso, os meus e os seus olhos precisam se abrir. A gente precisa ter um olhar das coisas que estão ao nosso redor como o homem espiritual. Tem um dos vídeos que estão lá no meu canal aqui dessa live, eu falo sobre o homem espiritual discerne todas as coisas e por ninguém é discernido. Será que você consegue chegar em um determinado local e olhar assim no 360 e falar assim, tem alguma coisa errada aqui? Esse ambiente aqui não é para que eu possa estar. Não é aqui que Deus falou que no dia 2 de março, que vai ser no domingo, era para você estar. Eu sei que muitos já se prepararam, já se programaram. Arthur, todo ano eu vou para o mesmo lugar, para a mesma casa, para a mesma praia, e são as mesmas festas, mas só que eu sou crente e eu acabo indo porque os meus amigos vão, e ele fala, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Será que nós vamos abrir abismos nesse carnaval? Como um abismo chama outro, uns a gente pode entrar, outros a gente não vai conseguir suportar. Então, entenda uma coisa, Davi abriu um abismo sobre a vida dele, olhou para Betseba, desejou, teve um relacionamento com Betseba, mandou o marido de Betseba para frente de batalha e teve algumas consequências sobre a vida de Davi que foram pelo resto da vida. Davi abriu esse abismo. Ele continuou sendo homem segundo o coração de Deus. Só que quando nós abrimos abismos sobre a nossa vida, nós vamos passar por algumas consequências. Davi perdeu filho, a espada não se apartou do reino de Davi. Olha quantas coisas aconteceram por causa dos abismos que Davi abriu. Então hoje,
Nós estamos falando sobre os abismos. Salmo 42, verso 7. Um abismo chama outro. Elimine quando o abismo começar a querer entrar na sua vida. Elimine. Não vou entrar nisso não. Não quero fazer isso não. Isso não me pertence não. Não, mas vamos ali, pô. Jesus bebeu vinho. Por que você não pode... Você não bebe cerveja, mas bebe vinho? Será que você está preparado mesmo para beber vinho? Será que você está preparado mesmo para abrir esse abismo? Eu, ao longo dessa minha história, ouvi de uma pessoa que foi para um Natal, não vou dizer nem carnaval, mas foi para uma virada, e aí lá falaram para ela, mas Jesus bebeu vinho, você pode beber. Ela é mesmo, né? Tô na igreja, mas deixa eu abrir esse abismozinho aqui. Abriu o abismo de pegar um copo de vinho, 2, 3, e o mesmo álcool que está no vinho, está na cerveja, na vodka, vai causar a mesma coisa. Só que algumas pessoas em tempos diferentes. E aí a mesma pessoa que falou para ela, toma esse vinhozinho aqui que Jesus tomou vinho, depois do 5º copo, falou, olha lá o crente, doidão, olha lá envergonhando o evangelho. Cuidado, tem pessoas que se apresentam na sua vida como Satanás. Faz isso, não tem nenhum problema não. Depois que você já tiver com o 5º copo meio assim, meio grog, falando, vão pegar você e vão expor a sua vida e vão falar assim, ué, crente bêbado, crente que pode beber. Então, o que eu tenho para dizer para vocês, cuidado com os abismos nesse carnaval. Nesse carnaval, o mundo espiritual, ele está numa guerra. Por quê? Algumas pessoas vão morrer nesse carnaval. Assim, entenda uma coisa. Vou falar algo aqui para que a gente possa entender. Aquele que honra pai e mãe tem os seus dias prolongados sobre a terra. Existem outros textos que diz que nós podemos ter os nossos dias prolongados sobre a terra. Ah, mas Deus não sabe todas as coisas, escreveu todas as coisas? Sim, Ele sabe. A palavra dele diz no Salmo 139, versículo 16, que todos os nossos dias já foram escritos no seu grande livro e determinados, sim. Ele sabe o dia que nós nascemos, ele sabe tudo aquilo que nós estamos passando agora, e ele sabe o dia que nós iremos partir. Só que existem alguns textos que diz que os seus dias serão prolongados, e existem textos que dizem assim, os anos do perverso será abreviado. Opa! Se Deus está falando que prolonga dias e abrevia dias sobre a terra, vamos ter cuidado com os abismos que nós estamos abrindo sobre a nossa vida. Entenda, existem pessoas que nesse carnaval elas vão morrer, não é porque Deus decidiu que elas fossem falecer nesse carnaval, numa briga, numa discussão, pelo fato de estar num ambiente errado. Elas vão simplesmente morrer porque estão abrindo o abismo, e um abismo que uma pessoa abre num ponto chama o outro. E de repente tem pessoas que vai abrir um abismo de estar no local, e no local vai ter uma briga, uma discussão, ele vai tomar um tiro e não era para ele estar ali. Um abismo chama outro. Cuidado com os abismos que nós vamos abrir. Cuidado, são pequenas coisas que nos levam às coisas maiores. E parece que a gente vai ficando cego a cada dia, né? Poxa, comecei um relacionamento aqui, adulterei, divorciei, pago pensão, moro sozinho, não sinto a presença de Deus. Olha que loucura, olha como que tem pessoas que vivem isso. Mas hoje é o dia de Deus quebrar esses abismos que de repente se estabeleceram na sua vida e trazer sobre a sua vida uma libertação, uma leveza, uma graça, para que você possa estar livre, sem culpa, sem dedo apontado para a sua vida, para a sua casa. Então assim, eu queria orar pela sua vida, para que você pudesse entender. Deus está falando algo com muitas pessoas aqui. Cuidado com os dias de carnaval. Cuidado com algumas pessoas que se dizem seus amigos. Cuidado com algumas palavras. Cuidado, o maior cuidado que você tem que ter nesse carnaval é sobre a palavra nada a ver. Isso não tem nada a ver. Jesus foi para o monte ser tentado por Satanás, e Satanás falou para ele, se prostrados me adorarem, vou te dar todos os reinos, todas as glórias e tudo. Aí Jesus, amparado pela palavra, você não pode me dar nada. Quem é você para me dar alguma coisa? Só que sabe o que acontece? As propostas, elas chegam à nossa vida. As propostas, elas se apresentam diante de nós.
A cada dia somos surpreendidos com pequenos abismos que vão levar a coisas maiores. Então, se você está aqui, ainda é tempo de se livrar desses abismos, de se livrar dessas condutas, de se livrar dessas amizades erradas, dessas pessoas que se apresentam diante de você para falar algo que não é algo de Deus, e você está assim, meu Deus do céu, por quê? Mas isso é bom, né? Isso é legal, isso dá prazer. Não, eu vou. Existem caminhos que para o homem são bons, mas ao final são caminhos de morte. Por quê? Porque ele achava que era bom e entrou, na verdade, numa cilada, num abismo. E aí o texto é: um abismo chama outro. Para que um abismo não possa chamar o outro, você tem que sair desse abismo, não fique mais nele. Arthur, eu vou perder algumas amizades. Tá fugindo de alguns abismos. Arthur, eu vou deixar de perder alguns networks. Tá fugindo de abismo. Arthur, eu posso perder o meu emprego. Tá fugindo de abismo. A grande questão é: tem pessoas que estão sustentando algumas coisas que amanhã elas vão entender que elas não têm mais forças para sustentar. Mas hoje a palavra está sendo direcionada de que forma para a minha vida e para a sua vida? Fuja dos abismos que se apresentam diante de ti. A nossa maior prova de estar sendo guiado por Deus, eu vou dizer uma coisa para vocês, são nesses dias. Os dias de carnaval, existe ataque na rua, ataque na televisão, ataque no celular, de mulher, de prostituição, de droga, de festa mundana, de tantas coisas. E se nos dias do carnaval você fechar todos os abismos e falar assim: não entro, não quero, isso não é para mim, Deus não estabeleceu, eu tenho a certeza absoluta que a sua vida vai muito mais longe dentro do propósito que Deus tem para as nossas vidas. Agora, cuidado. Hoje é uma mensagem de cuidado. Cuidado com os abismos. Nada vai aparecer muito grande na sua vida. Tudo vai aparecer bem pequenininho. E essa palavra nada a ver, você vai ouvir. E aí o teu coração vai falar assim, ó: ué, mas eu ouvi na live que eu iria ouvir essa palavra. Nada a ver, vamos lá comigo, vamos fazer. E quando chegar lá, você pode não estar preparado naquele ambiente, naquela boate, naquela praia, naquela festa, naquelas músicas, naquele cigarro, naquela droga. Cuidado com os abismos que vão se apresentar diante de todos nós e aqueles que já estão estabelecidos, né? Precisamos eliminar todos esses abismos, todas essas brechas, para que possamos viver em Deus a plenitude de vida que Ele tem para nós. Queria orar pela sua vida, né? Porque aqui é o nosso momento de palavra e de oração. A palavra, ela vem nos ensinando, nos dando uma direção. A oração nos conecta com o trono, com o reino, com Deus, e nós possamos fechar os nossos olhos e sentir a paz que o Espírito Santo vai trazer nas nossas vidas através dessa oração que é para você que está aqui. Obrigado, Pai. Que privilégio é poder ouvir a sua mensagem. Hoje nós falamos no Salmo 42, verso 7, que um abismo chama outro abismo. Muitas pessoas nesse carnaval acabam entrando em abismos e a palavra que muitas pessoas escutam é: isso não tem nada a ver. O maior abismo que se abre na vida das pessoas é: nada a ver fumar esse cigarro, nada a ver beber um copo de vinho, nada a ver tomar isso aqui, nada a ver você namorar um pouquinho fora do casamento. Muitas pessoas fazem isso. Esses são abismos que se abrem na vida de muitas pessoas. E pelo fato de as pessoas não conseguirem enxergar os pequenos abismos, os maiores se apresentam e acabam levando a vida de muitas pessoas à morte. Nos livra, Pai, dos abismos que se apresentam diante de nós. Que os nossos olhos possam se abrir, que os nossos ouvidos possam se abrir, que o Senhor possa derramar sobre a vida de todos que estão aqui o discernimento para poder reconhecer quais são os abismos que nós não vamos entrar, porque o que nós queremos é a Tua presença, o que nós queremos é a Tua graça, é o Teu amor dentro das nossas vidas todos os dias. Mas algumas pessoas que se dizem amigos se aproximam diante de nós e falam: vamos ali, cara, isso daí não tem nada a ver, não vai te prejudicar. Deus, se você pecar hoje, Deus te perdoa amanhã. Nos livra, Pai,
de todos os abismos que Satanás quer colocar as nossas vidas nesses dias. Que estejamos vigilantes, que estejamos atentos a tudo aquilo que Deus vai fazer, para que a nossa vida esteja nas tuas mãos, com a liberdade que o Senhor quer para poder usar. Ao invés, Pai, de cairmos em abismos nesses dias, que possamos ser agentes de Deus nessa terra para livrar pessoas dos abismos, para dar uma palavra para aquela pessoa que está indo por um caminho que não é tão favorável, que o Senhor coloque isso dentro da nossa vida. Que tenhamos essa preocupação de falar com aquelas pessoas que estão indo para a noitada, para a balada, para uma noite de droga, de cerveja, de prostituição. Coloque essa ousadia no nosso coração. Não apenas nos livre dos abismos que se apresentam sobre nós, mas também que possamos ajudar a pessoas que estão presas nesses abismos, Pai. Que possamos, Pai, o nosso pedido aqui é que possamos nesse carnaval ser agente de milagres na vida de alguém. Alguém que iria de repente tirar a sua própria vida com depressão, com ansiedade, que possamos intervir nessa relação e trazer para essas pessoas uma palavra sua capaz de transformar completamente essa vida, Pai. Nos abençoe, nos guarde, nos livre do mal, nos livre de todos esses abismos que querem tragar a nossa vida e que ao final possamos obedecer a sua voz, cumprir o seu propósito e seguir a missão que o Senhor estabeleceu para todos nós. Nos abençoe e nos guarde, Deus, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que essa mensagem sobre os abismos encontre a sua vida. Você não vai perder, você não vai cair, você não vai entrar, mas você precisa entender que você não pode brincar com algumas pequenas coisas. Existem situações que são sérias e às vezes você está tratando com uma certa brincadeira. Então é tempo de ficar atento, vigilante, ficar ligado em tudo aquilo que Deus vai fazer. Você que está aqui, queria fazer um convite a você. Lá no meu Instagram pessoal, Arthur Felipe Barbosa, é Arthur sem H, tem um grupo onde nós temos um relacionamento. Essa live termina e eu vou lá para esse grupo colocar uma mensagem, dar uma palavra para todas as pessoas que estão lá em áudio e eles compartilham nos outros grupos essa mensagem e nós já temos tido aí muitos testemunhos de pessoas que estão vencendo a depressão, a ansiedade, pessoas que estão encontrando um sentido para a vida. Arthur, eu estava vagando sem sentido. Quando você anda sobre essa terra sem conhecer aquele que te criou, realmente a vida fica sem sentido, mas quando nós nos aproximamos dele, entendemos o que ele tem para a nossa vida, é uma coisa tão maravilhosa, é uma descoberta diária. Então, se você puder, outra coisa também, esse vídeo vai para o meu canal daqui a pouco, Arthur Felipe Barbosa, Arthur sem H, você não vai botar o H lá no Arthur, Arthur Felipe Barbosa no YouTube, são mais de 147 vídeos. Então, nós vamos dar uma pausa agora, né? Nessa semana de carnaval, porque eu só consigo descansar ali no período de recesso, porque eu sou advogado ali do dia 20 a mais ou menos 20 de dezembro, ao dia 10 de janeiro. E nessa semana do carnaval também é a semana que eu consigo parar, descansar, ficar mais com a família. Então, na próxima semana nós teremos essa semana de pausa, mas os vídeos estão lá no YouTube, Arthur Felipe Barbosa. Mais de 147 vídeos. Você pode ouvir um vídeo a cada dia para se fortalecer mais e mais na palavra de Deus e impedir com que alguns abismos sejam estabelecidos sobre a sua vida. Que Deus te abençoe, te dê uma quinta-feira de milagre, de graça, de favor, e que esse abismo que Satanás quer colocar sobre a sua vida seja retirado para a honra e glória do nome de Jesus. Amém.